Sobre o mercado, o que acontece? Hoje surgiu aí uma informação, foi até o nosso colega o Thiago Fernandes que trouxe, do Brian Rodrigues, atacante de 25 anos, ele pertence ao América do México. O Alexandre Matos tentou esse jogador aí em algumas oportunidades, acho que uma vez no Vasco, outro agora no Santos, e acabou não conseguindo. O presidente lá falou que a pedida do América do México foi considerada bem elevada. E o que a gente apurou sobre essa história é a seguinte: o Brian Rodrigues, ele realmente é um nome que está ali sendo monitorado pelo Cruzeiro, hein? Observado, não tem nenhuma negociação avançada. A pedida do América, ela seria na casa de 8 milhões de euros pelo jogador. Penso que dentro, se fala muito bem dele, né? O Pedro pode falar daqui a pouco, vocês também podem comentar aí. Acho até que a questão de valor aí não seria nenhum problema. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje, a pedida salarial que ele fez no mercado foi um salário aí bem alto, né? Então, se o Cruzeiro fosse avançar, teria que romper aí algumas barreiras, porque é muita grana envolvida. Acho que essa compra aí, 8 milhões de euros, isso não seria empecilho. Agora, questão salarial, aí temos que aguardar, mas, ao mesmo tempo, o Cruzeiro tem outros jogadores aí que o clube conversa, e o fato é, o Leonardo Jardim, ele já falou sobre isso algumas vezes, né, que ele está muito feliz, e está mesmo com o que tem hoje. Não é que o Cruzeiro não vai contratar, o Cruzeiro quer contratar, mas não vai sair fazendo aí o que o mercado vem fazendo, de salários ainda mais altos. Então, tem grana para investir. Se encontrar jogador aí com pedidas dentro de uma realidade, né? Não dá para você pensar hoje em uma contratação e o cara vai vir para ganhar o maior salário hoje Não estou dizendo que é esse caso aí do Brian, mas o Cruzeiro tem hoje uma política ali bem estabelecida, de um orçamento para ser cumprido, mas vai buscar. Em algum momento aí o Cruzeiro terá, sim, reforço para a sequência da temporada. Então vamos ver. É um nome que interessa, mas ainda sem negociação avançada, porque o Cruzeiro conversa com outros também no mercado. E aí, o que vocês podem falar sobre? O Brian é um cara que, assim, ele sempre foi cercado de muita expectativa, né? Desde do tempo ali de LAFC, já foi também para o futebol europeu. É um ponta desses mais construtores, assim, né? Quase que um meia atacante. Faz muito aquele movimento de sair do lado de campo para o centro do campo. Ele tem conseguido evoluir nos seus números, acho que isso é um ponto, assim, que o pessoal traz de mais destaque com relação ao Brian Rodrigues, e essas últimas 2 temporadas parecem demonstrar que ele está mais adaptado mesmo, ele está mais pronto. Ele tem 25 anos, né, um jogador que já despertou muita atenção do futebol brasileiro. Ver se o Cruzeiro tem mesmo esse interesse. Eu acho que pega muito essa questão nessa troca de um jogador de sair para o futebol mexicano para o futebol brasileiro. Tem a questão salarial, né, Samuel? Eu acho que isso sempre pesa muito, e aí você traz essa informação que parece ser um jogador que tem pedidas salariais altas. Então é um jogador aí que tem suas qualidades. Acho que um ponto que sempre envolve muito o Brian Rodrigues é a questão extracampo dele, né? Por algumas vezes isso já foi levantado. Ele não sei se ele ainda enfrenta o processo ou se isso já foi resolvido, ou se ele foi absolvido, mas há um tempo atrás ele estava envolvido numa suposta acusação, né, de uma violência sexual. Então acho que isso é um ponto também que o Cruzeiro precisa de estar atento, mas é um jogador assim que eu não sei se faria esse movimento. Uma vez o Caramujo, a gente estava até tendo essa discussão, né, mas o Caio, sobre jogadores que fazem o movimento de largar o México para vir ao futebol brasileiro, por causa da questão financeira. Mas tem vivido aí um momento de evolução no futebol mexicano. Resta ver se é o jogador mesmo que o Cruzeiro vai acabar avançando.
Tá muda, Rafa. Daqui a pouco a Rafa, a hora que tiver ok, você me chama, Rafa. Ô Pedro. Deu certo aí? Deu? Beleza, vai lá, Rafa, pode ir. Valeu. Problemas técnicos. Pelo que eu vi, Pedro, ele pode atuar pelos dois lados, ponta direita e ponta esquerda, é isso mesmo, né? Isso, ele tem jogado mais na esquerda agora, porque o Zendejas tem jogado na direita, né? Mas em alguns momentos ele joga na direita também, Rafa. Que querendo ou não, você mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Você traz um atleta que pode render pelos dois lados, que eu acredito que, até pela dificuldade que o Cruzeiro está tendo no mercado, se você consegue trazer um atleta que tem essa versatilidade, te ajuda bastante, né? A gente está pensando em trazer profundidade a esse elenco, não acho que o Cruzeiro está precisando trazer ninguém para revolucionar o que está sendo feito, para solucionar um grande problema, é simplesmente trazer profundidade, porque a temporada é longa. Então, e com alguns atletas já está claro que não vão ter minutagem, né, no elenco. Então, seria mais por isso. Agora, isso que você ponderou do extracampo tem que ser analisado também. Acho que entra tudo no pacote, né? Quando você vai trazer um atleta. Então, isso também é uma coisa que tem que ser ponderada, se isso já foi solucionado ou não. E a questão salarial também é um ponto, porque por mais que o Cruzeiro às vezes esteja disposto a fazer um investimento, né, e 8 milhões de euros é muita grana, mas ao mesmo tempo para um atacante hoje em dia é difícil, né, você conseguir muito menos do que isso. A gente tem visto aí as movimentações do Cruzeiro, mas a questão salarial pode pesar, e aí eu entendo que se o atleta for pedir um salário assim muito acima daquilo que o Cruzeiro está praticando, né, do que os companheiros ali recebem, já não vejo tanto sentido no movimento. O Brian é um jogador, não sei se o Pedro vai concordar comigo, ele teve momentos distintos, altos e baixos, né, Pedro? Em questão de temporada. No México também não é aquela unanimidade, né? Podemos dizer que no América não é aquela unanimidade o que ele vem apresentando. A América, que se eu não me engano, foi campeão mexicano essa semana, né? Esse fim de semana. Eu acho que eles ganharam um torneio, o troféu campeão dos campeões. Isso, foi campeão lá no... Foi campeão no México. Um outro ganha outra, eles têm que jogar um torneio. Exatamente. E a questão financeira, o futebol mexicano ele paga salários astronômicos ultimamente para os jogadores. A questão, igual o Samuel falou, a questão do 8 milhões de euros é o que o Cruzeiro vem trabalhando para poder investir. Mas a questão salarial, será que vale a pena investir esse salário no Brian? E tem a questão extracampo dele, né? Que dependendo do que for o caminho da situação, pode afetar ou não a questão do atleta no Cruzeiro. Mas com certeza um salário altíssimo por estar vindo do México. Essa questão de extracampo aí parece que teve uma acusação uma época, mas não teve nada provado e depois foram ver que era... Eu até achei aqui, Samuca, um tweet do Pedrosa quando ele estava negociando com o Vasco. Parece que o Vasco tinha, né, o processo lá e ele estava sendo acusado como cúmplice, mas que o Vasco seguia com cautela e o staff dele falava que ele não era culpado. Isso já tem mais de ano, né? Eu tô mutado, isso foi aí, no ano passado. Tem uma matéria dele no Corinthians, quando ele estava sendo sondado, de 26/7/2024. Já tem tempo, mas vamos ver. E quanto a valor aí que eu falei, essa questão de 8 milhões, eu já trouxe aqui em outros momentos, né? O Cruzeiro não tem, às vezes até muitos perfis ali no X, eles ficam ironizando, né? O Cruzeiro quer comprar jogador de 3 milhões de euros, de 4. Não, o Cruzeiro, se encontrar um jogador dentro daquilo, o meu amigo Davi, do Sec Informes, até me mandou aqui aquela fala do Leonardo Jardim, né? Que eles querem encontrar jogador que venham pelo Cruzeiro, pelo projeto e não pelo dinheiro, né? Então, se o Cruzeiro encontrar esse jogador dentro das características do que pensa o Leonardo Jardim, e o cara, se ele custar 10 milhões de euros e dentro de uma realidade aí
pedida salarial e querer estar nesse projeto, o Cruzeiro compra, o Cruzeiro contrata. Essa não é a questão para o Pedro Lourenço, né? O desafio é achar. E o jogador precisa, dentro de uma lógica ali do departamento de futebol, do Joaquim Pinto, gerente de scout, ele precisa dar o aval de que, ó, esse cara vale 10 milhões de euros, esse vale 8, esse vale 6, esse vale 5. Então, é assim que vai trabalhar o Cruzeiro daqui para frente. Não vai entrar em nenhum leilão, como a gente falou, né? Quando teve lá a proposta pelo espanhol lá, o Gabri, o Cruzeiro chegou num valor, o clube pediu mais, falou, beleza, um abraço e vamos para outra, e vamos conversar com outros nomes, e assim o Cruzeiro tem vindo no mercado, né? Claro que a gente aqui quer o mais rápido possível, né? Mas às vezes esse mais rápido possível ele custaria uma coisa que o Cruzeiro hoje não quer fazer. Quando vem a pedida lá do Vitor Gabriel, do Internacional, o Cruzeiro não topou. Lá atrás, do Matheus Gonçalves, o Cruzeiro não topou. O Cruzeiro vai dentro daquilo que o departamento de futebol acha que vale. Aí, é colocar preço no jogador do outro? Não, você definir um preço que você considera interessante para o que você pensa do jogador no mercado, para o que vai valer no futuro, para o que vai dar de retorno. E eu acho que isso é uma atitude mais do que correta. Quer vender por esse preço? Não quer? Beleza, é um direito do clube, né? E assim como é o direito do Cruzeiro de oferecer tanto, o clube não quer, ele parte para outra e uma hora vai aparecer algum nome, né?